amigos, família, que prazer estar com vocês nessa manhã tão abençoada, que Deus nos deu a oportunidade de poder viver, de poder desfrutar da sua misericórdia que é nova a cada novo amanhecer. Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, nós reconhecemos o Teu amor, o Teu favor, a Tua graça. Obrigada por nos dar a oportunidade de poder viver e desfrutar dessa misericórdia que o Senhor estendeu sobre as nossas vidas. Obrigada por nos presentear com esse guia. Declaramos que todas as promessas que por meio da Tua palavra o Senhor falou que elas iriam nos perseguir até nos encontrar. Nós as recebemos, tomamos posse dessas promessas. Te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor planejou para nós, tudo, Senhor, irá se cumprir. Nós alinhamos, Senhor, nos alinhamos à Tua palavra. Te entregamos esse dia em Suas mãos, em nome de Jesus. E eu abençoo, Senhor, cada pessoa que escutam esses devocionais. Pai, eu Te agradeço em tudo e Te dou graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que começaram a fazer parte da família dos Devocionais do Coração de Deus. Eu te garanto que todos os dias você receberá uma palavra que seguramente irá abençoar a sua vida. Amém? Gálatas capítulo 6. Eu quero ler Gálatas capítulo 6, o versículo 17. E assim diz a palavra do Senhor. De aqui em diante, ninguém tem autoridade para me questionar, pois trago em meu corpo as marcas que pertencem a Jesus. Outra vez. De aqui em diante, ninguém tem autoridade para me questionar, pois trago em meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, ele escrevia a igreja dos Gálatas. Uma igreja que estava de alguma maneira sendo ameaçada por pessoas que haviam se infiltrado para buscar colocar cargas naqueles cristãos. Aqueles cristãos, queridos, já estavam experimentando um evangelho livre, o evangelho da graça. Não o evangelho que era antes anunciado, que era um evangelho por meio de obras da carne e nem debaixo da dispensação da lei de Moisés, mas baixo a dispensação da graça. Então, se você observar o último versículo desse capítulo que estamos lendo, de Gálatas capítulo 6, o último versículo é o versículo 18. Paulo ele se despediu dizendo o seguinte, Gálatas 6, 18. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Então, eu quero que você perceba que ele não está dizendo pelas obras da carne, ele não está dizendo pela lei de Moisés, nem está falando por tudo o que o ser humano possa ser. Em recursos, ele não estava falando de recursos humanos, recursos que o ser humano tem para alcançar a salvação. Paulo estava dizendo que não era por nada disso, porque a salvação não é por mérito, mas Paulo estava dizendo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala isso porque de alguma maneira, o que acontecia? Haviam pessoas que estavam metidas na igreja e elas estavam obrigando aqueles cristãos aos gentios. Gentios é todo aquele que não era judeu, que não é judeu, que somos nós, a que essas pessoas passassem pela circuncisão e que tinha que seguir a lei de Moisés. A circuncisão, querido, ela era feita nos bebês, nos meninos. Então era uma marca, era um selo de Deus para com o seu povo. E a circuncisão não passava, nada mais era do que cortar, era uma pelezinha, uma pequena pele que tinha no órgão genital masculino do menino quando nascia. E era feito um ritual, uma festa para essa circuncisão. Então Paulo falou a eles o seguinte, Gálatas capítulo 6, o versículo 13, o capítulo que nós estamos. Ele disse, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Paulo está dizendo, esses que estão obrigando vocês a se circuncidarem de acordo com a lei de Moisés, eles mesmos não obedecem à lei, mas querem que vocês obedeçam, querem impor a vocês coisas que não faz mais nenhum sentido.
Então isso já passou. Entende, querida? A circuncisão, como eu lhe expliquei, ela era um selo que tinha um significado espiritual, mas para aquela época, entendeu? Baixo a lei de Moisés, porque o Senhor, ele separou um povo, ele chamou um povo. Mas só que agora, isso não é mais necessário, esse ritual não é necessário. Isso estava na lei, nós não estamos mais vivendo baixo a lei, estamos vivendo a graça do Senhor Jesus. Então, no versículo 14, Paulo fala que eu jamais venha me orgulhar de nada, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há nenhum valor em eu ser ou não circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que a vida cristã não é manifestada por expressões externas, por pessoas, sabem, que de alguma forma estão te impondo algo como se fosse um uniforme, como se fosse uma roupa, para que você se pareça com um cristão, mas sem uma transformação interna, sem uma mudança. Eu quero deixar aqui, contar um exemplo para vocês. Como uma coisa que passou na minha vida. Eu me lembro que em uma das igrejas que fundamos lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Lowry, eu me lembro que no início, quando recém estávamos iniciando ali, eu ia trabalhar, eu ia me conectar com um pastor, e eu não vou falar o nome nem o ministério por ética ministerial. Mas esse pastor, ele me falou o seguinte, ele disse: veja, pastor, se você vai trabalhar comigo, essas são as regras. E ele começou a dizer: a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. E ele disse coisas que eu não quero nem mencionar para não ferir. Mas ele começou a me fazer uma lista e começou a me dizer: não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então eu disse: pastor, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Ontem eu tive uma conversa com uma irmã da igreja e ela me confessou tudo isso. Eu quero que o senhor escute. Ela me falou: pastor, eu odeio, me perdoe por ser tão franca, mas eu odeio ao meu esposo. E eu gostaria inclusive de matá-lo. Eu odeio ele, pastor. Então eu cheguei para esse pastor que eu ia trabalhar e disse: pastor, o que é que o senhor me aconselha? Segundo as regras que o senhor me dá. O que é que eu tenho que fazer? Eu devo seguir as suas regras ou eu tenho que trabalhar no coração dessa mulher para tirar esse ódio e esse ressentimento? Ou o senhor quer que eu vista ela com todas essas regras que o senhor acabou de me citar? Então, queridos, ele, em outras palavras, sabe o que esse pastor estava fazendo? Ele estava dizendo que eu necessitava circuncidar essa mulher. Então, eu quero te dizer que antes de fazer qualquer coisa, de disciplinar até, de ter uma postura diferente, que nós temos que ter essa postura, nós precisamos trabalhar o interior da pessoa, o coração da pessoa, porque é o Espírito Santo quem vai dizer depois o que deve ser feito. Existem pessoas, amados, que vivem muito de aparência, do externo, sabe? Vivem com coloque isso, tire aquilo. É como se fosse um uniforme que fosse fazer com que você luzisse a luz de Cristo. Mas sem uma transformação interna, não adianta ter aparência de cristão se o seu interior não for transformado. E era isso que estava passando na igreja de Gálatas. As pessoas queriam circuncidar os gentios, aqueles que não eram judeus, e Paulo falou: não é desse jeito. Ele disse: em Cristo Jesus, ser ou não circuncidado não importa, não serve para nada. O que importa em Cristo é ser uma nova criatura. Isso é o que importa. O versículo 16, ele diz: paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Em outras palavras, os gentios,
Ou seja, nós que não somos judeus, nós somos anexados, nós somos inseridos, nós somos enxertados em Cristo. Nós somos o Israel que Deus escolheu por meio de Cristo Jesus. Então, paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andavam segundo essa ordenança. Então, independente de sermos ou não isso ou aquilo, nós somos escolhidos por Deus. Então, nós não temos que circuncidarmos, nem colocarmos nada. Nós estamos falando de uma nova vida, uma nova criação. Não é por coisas externas, para que a gente possa mostrar que somos mais santos, mais espirituais, não é nada disso. Essas declarações de Paulo, sabe? Tudo isso que Paulo falou nesses versículos que eu citei aos Gálatas, essas declarações lhe causaram perseguições. Isso fez com que Paulo fosse preso. Essas declarações causaram adversidade na vida de Paulo, aflições. Porém, Paulo falou à igreja, de aqui em diante, ninguém tem autoridade para me questionar, porque eu trago em meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Ele não está falando das marcas das mãos de Jesus, nem dos cravos, nem dos pés. Escute isso, escute bem, ele está falando das cicatrizes, das feridas que os inimigos do evangelho lhe causavam. Porque, querido, quando eu e você recebemos a Cristo e nós decidimos viver para Deus, sabe o que é que a gente encontra? Muitas vezes nós não estamos de acordo com a palavra de que o mundo está dizendo. Nós estamos, querido, corretos diante do Senhor, mas estamos andando em direção contrária ao mundo. Então vem pessoas e nos fazem sentir como se nós fôssemos estranhos, como se literalmente fôssemos um ET. Sabe? Porque as pessoas falam, você tá louco? Antes você bebia, antes você adulterava, você fornicava, estava sempre em festa, desfrutando a vida, e agora você se mete com isso? Você se mete com esses crentes? Você se mete nesse evangelho? Como é que pode? Fizeram uma lavagem cerebral em você? Você vive como se fosse uma ilha, como se todos tivessem errado e só você é o certo, e continuam dizendo. Então, eles falam muitas vezes, a vida é uma só, todos caminhamos na mesma direção. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é verdade. Não escute isso. Nós estamos sim indo na direção contrária a eles. E estamos fazendo o que é correto. Mas não é porque nós somos melhores, mas porque estamos fazendo o que a Bíblia nos manda fazer. E realmente, todas essas palavras, todo esse desprezo nos causam cicatrizes. As perseguições, amados, são as nossas cicatrizes, são as marcas para quando não negamos a Cristo. Cada uma delas fica gravada em nós. Então, quando Deus chama Paulo, esse que escreveu a carta dos Gálatas, o apóstolo Paulo, querido, antes de se converter ao evangelho, ele era um sicário. Você sabe o que é um sicário? É uma pessoa que mata, cumprindo ordens. Então Paulo era isso, ele era um perseguidor da igreja. Ele pensava que agradava a Deus. E ele sabe o que fazia? Ele pedia carta aos sacerdotes e às autoridades para matar os cristãos, aqueles que confessavam ser Jesus Cristo enviado de Deus. Agora a Bíblia nos diz que Jesus mesmo apareceu para Paulo. A Bíblia nos diz que quando Jesus apareceu a Paulo, aqueles que não conhecem a história, eu convido vocês a lerem o capítulo 9 do livro de Atos. Então, o Senhor fala a Ananias. O Senhor manda Ananias ir à casa de Paulo, onde ele estava. Paulo ficou cego depois que ele viu a Jesus. Depois que o Senhor Jesus apareceu a Paulo, no momento em que Paulo estava indo perseguir os judeus para matar, ele vinha com cartas de Roma. Ele vinha com carta para matar e prender aqueles que estavam agora professando o nome do Senhor. Então ele ficou cego. E o Senhor apareceu a Ananias, que era um servo do Senhor, e disse, Atos capítulo 9, verso 13. Ananias, falou o Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? Ele chegou aqui com toda a autoridade dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Porém o Senhor lhe ordenou, vai, pois é ele para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome.
Ananias recebeu essa palavra do Senhor, querido, para que fosse a ter com Paulo. Então eu quero te dizer uma coisa. Comece a ter em seu corpo cicatrizes. Cicatrizes espiritual por Cristo. Amanhã eu quero continuar com esta palavra. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor revelou, nos ensinou e por tudo aquilo que o Senhor continuará falando a nós. Amados, se cuidem muito. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.